Hoje é segunda-feira, dia 11 de novembro do ano do Senhor de 2023. O texto do Evangelho proposto para esse dia é de Lucas, capítulo 5, versículos 17 a 26. Um dia, Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo, mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, dizia: Hoje vimos coisas maravilhosas. Nós estamos na segunda semana do Advento e é importante nos prepararmos para o Natal do Senhor. Hoje não basta dizer simplesmente Natal, pois essa expressão está hoje envolta numa série de equívocos e desvios. É importante, ao menos para os cristãos, nós utilizarmos o complemento Natal do Senhor, muito importante, para recuperar a centralidade do mistério de Cristo na festa para a qual nós nos preparamos celebrar. E não nos esqueçamos que a Igreja nos recomenda que nós nos preparemos para o Natal do Senhor através de uma assiduidade ainda maior no que diz respeito à oração, escuta e meditação da Palavra de Deus. E também em algum tipo de penitência que seja capaz de purificar os nossos corações e o nosso olhar, para que nós também, sem mérito algum de nossa parte, nos aproximemos como os pastores e os magos da manjedoura do Senhor. O tema central do Evangelho de hoje é a fé. A fé dos que carregavam o paralítico impressiona Jesus e lhe permite declarar o perdão dado àquele enfermo. Disse Jesus a ele: Homem, teus pecados são perdoados. Mas quem pode perdoar os pecados a não ser Deus? Pensavam os escribas e os fariseus. Efetivamente, eles têm razão. Somente Deus pode perdoar os pecados. Mais tarde, em razão disso e de outras palavras de Jesus, os escribas e os fariseus presentes, juntamente com outros, vão acusá-lo de blasfemo. Aliás, é a palavra também que eles utilizam aqui.
blasfêmia. Jesus penetra os pensamentos dos escribas e dos fariseus, assim como Deus, no Salmo 139, conhece o mais profundo do coração do ser humano. No entanto, o passivo divino empregado por Jesus, teus pecados estão perdoados, revela que o sujeito da ação de perdoar não é ele, mas Deus. Trata-se de um passivo divino. É Deus quem perdoa e o mediador do perdão de Deus é Jesus. O perdão efetivo pode ser verificado pela cura. Levantando-se diante de todos, pegou a maca e foi para casa glorificando a Deus. Isso porque, para a mentalidade da época e anterior a Jesus, as enfermidades eram consequência do pecado das pessoas, ou o pecado dos pais, que recaía sobre os seus filhos, ou então da própria pessoa. Vocês se lembrarão do capítulo 9 do Evangelho segundo São João, na cura do cego de nascença, os discípulos perguntarão a Jesus: quem pecou para que ele fosse cego, ele ou os seus pais? O perdão de Deus, do qual Cristo é o mediador, liberta da enfermidade e solta a língua. No início do relato, nenhuma palavra foi atribuída ao paralítico. No término do relato, no entanto, se diz que ele foi para casa louvando a Deus, pois ele reconhece na palavra de Jesus a ação de Deus. A plateia, podemos dizer, igualmente reconhece em Jesus a epifania de Deus. Da multidão se diz, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas maravilhosas. O grande desafio será e é passar da experiência do maravilhoso à fé em Jesus, Filho de Deus. A experiência do maravilhoso não é, em princípio, fé, mas é a possibilidade de dar o salto da fé. A experiência do extraordinário não é a fé, mas é o passo, um passo, pode ser um passo para se chegar à fé. A fé não depende de fatos maravilhosos e extraordinários, pois o extraordinário mesmo é o perdão de Deus que nos reconcilia. O extraordinário mesmo é Deus em nós, é Deus para nós, é Deus conosco. Isso é o extraordinário, isso é o maravilhoso. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.